Paz e graça, meus queridos irmãos. Esse desafio foi acordado entre eu e o meu assessor Walter após a gravação do vídeo. Por isso eu estou fazendo essa introdução. Aqueles que refutarem esse vídeo, eu darei 10 mil reais no Pix, porém, a pessoa deve gravar um vídeo mencionando que é uma resposta ao desafio dos 10 mil reais, para que eu possa saber que esse vídeo é direcionado a mim. Senão a pessoa grava um vídeo, não cita nada, eu não sei, e fala, poxa, o canal te refutou e você não pagou. Não, então tem que fazer um vídeo e me direcionar, falar, para o desafio dos 10 mil reais. Aí eu pagarei os 10 mil reais àquele que me refutar. Ou, se a pessoa preferir, ela pode fazer um áudio de 1 ou 2, de no máximo 1 hora, mandar para esse número aqui do Walter, ou gravar um vídeo privado, um vídeo não público, e mandar o link também nesse telefone. Aí eu darei os 10 mil reais à pessoa. Porém, a pessoa deve responder todos os argumentos do vídeo, a pessoa deve não se utilizar de argumentos já refutados pelo vídeo, e se a pessoa concordar, aquele que se conseguir refutar, se a pessoa concordar, eu postarei o vídeo da pessoa ou o áudio em forma de vídeo em meu canal. E assim eu lanço esse desafio, 10 mil reais para quem refutar este vídeo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse texto é interessantíssimo, pois temos aqui no verso 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, Senhor em maiúsculo, tudo em maiúsculo. Aqui aparece o nome de Deus, o nome do Eterno, né? O tetragrama sagrado, YHWH, que Yahvé, ninguém sabe a pronúncia certa, erroneamente é chamado de Jeová. Ou seja, é o Deus poderoso que está falando. Ele fala que antes dele, antes de mim, Deus nenhum se formou, ou seja, nenhum Deus se fez antes dele. E reforça, e depois de mim, nenhum haverá. Ou seja, ele é o único Deus. Antes não tem nenhum, depois nenhum haverá. E ele conclui, eu sou o Senhor, o tetragrama sagrado novamente, YHWH, Yahvé, Yahweh. Fora de mim não há Salvador. Ou seja, quanta informação temos nesse texto? Que o Deus Yahvé é o antes dele. Nenhum Deus existiu, depois dele nenhum se formou, e ele é o Salvador. Quando vamos para o Novo Testamento, em Mateus 1,21, temos o seguinte, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus é o Salvador. Esses dois textos já dizem tudo sobre a doutrina da Trindade. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo para a Trindade, falando sobre a Trindade. E esse vídeo eu pretendo que seja um vídeo bem didático, um vídeo bem simples, com poucas edições, poucos textos. Deixarei os textos na tela. E esse vídeo foi feito devido aos comentários que recebi em alguns vídeos. E eu vi que o nível de alguns comentários de algumas pessoas é um nível muito inferior sobre o que é a doutrina da Trindade. Eu vejo que o pessoal não tem a noção mínima, básica para se entender a doutrina da Trindade. E às vezes eles inferem conceitos e ideias que não estão presentes na doutrina da Trindade. Por isso eu vou, com o título, desenhar a doutrina da Trindade, para que os irmãos possam entender. Usarei palavras simples, palavras comuns para os irmãos entenderem. Primeiro, irmãos, temos que acabar com algumas falácias. Eu vejo alguns vídeos de alguns irmãos. A Bíblia não fala que tem três deuses, não tem três deuses. Aí lê lá em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus. Aqui o verbo está no singular. Criou, não é três deuses, não tem como ser três deuses. Falácia, irmãos, uma falácia e uma demonstração de ignorância e de infantilidade nos argumentos. Por que eu digo isso, meus queridos? Porque a Bíblia é clara, como esses textos que lemos aqui, a Bíblia é claríssima quando fala da Trindade. A Bíblia fala que só há um Deus, isso é claro, esse conceito é claríssimo em toda a Bíblia, só há um Deus, e depois trabalharemos o conceito de o que é ser Deus. A Bíblia fala que só há um Deus. E a Bíblia também fala que o Pai é Deus, chama o Pai de Deus, chama o Espírito Santo de Deus e chama Jesus de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que só há um Deus, porém chama Jesus de Deus, o Pai de Deus e o Espírito Santo de Deus. Como entendermos isso? A única e melhor forma de entendermos isso é a doutrina da Trindade. O que melhor se encaixa no que a Bíblia nos apresenta é a doutrina da Trindade. Se não distorcermos a palavra de Deus, entendermos como é apresentado, o que é apresentado, os textos da forma que eles são apresentados, a única forma de entendermos a Bíblia e não encontrarmos contradições, isso eu falo sem distorcê-la, sem criarmos traduções para nós mesmos. A única forma de entendermos a Bíblia é entendendo a doutrina da Trindade, que o conceito é claríssimo. E aí vem os argumentos. Mas o conceito está aí, não tem a palavra esperança, não tem a palavra milênio, os conceitos estão lá, não tem a palavra justificação pela fé, o conceito está lá, né? E os irmãos às vezes usam de argumentos infantis.
Um exemplo assim simples que eu gosto para os irmãos entenderem, a Bíblia fala que só há um Deus e chama o Pai de Deus, o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus. Ou seja, os três são chamados de Deus e só há um Deus. Então, os três compõem, em linguagem simples, um único Deus. Ou seja, o único Deus, Yahvé, é formado, é composto por três pessoas distintas. Ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Cada um é uma pessoa distinta e diferente das outras, e essa pessoa compõe, forma o único Deus, ou seja, o único Deus é formado, composto, em palavras bem simples para entenderem. É composto por três pessoas distintas e diferentes. Porque senão o pessoal pega lá em João 1, aqui, Jesus não é o Pai, ele não pode ser, Jesus não é o Pai, ele não é o Pai, ele é uma pessoa distinta e diferente do Pai. Jesus é uma pessoa distinta e diferente do Espírito Santo, ou seja, são três pessoas distintas e diferentes que compõem, formam, linguagem bem simples, o único Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta. Um exemplo simples, como eu disse, o time do Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro. O Flamengo esteve em Belo Horizonte. O Flamengo, singular, o Flamengo. Quando a gente olha, o time do Flamengo é composto por 11 jogadores. Entende? O Flamengo é um time, o Flamengo é um time composto por 11 jogadores. Aquela propaganda antiga que tinha da Universal, a Igreja Universal do Reino de Deus, o rapaz lá filmando, o rapaz, ele sou judoca e participei da Olimpíada e tal, eu sou a Universal. Aí filmava uma moça, fez alguma coisa, uma dona de casa excelente, eu sou a Universal. Ou seja, uma pessoa dizendo, eu sou a Universal. A Universal é uma igreja composta, formada por diversos milhares de membros. Ou seja, uma pessoa se apresenta como sendo a totalidade. Eu sou a Universal. Mesma coisa o conceito de Deus na Bíblia. Jesus é chamado de Deus, ou seja, Jesus se apresenta como a totalidade do Deus único. O Pai se apresenta como a totalidade do Deus único. O Espírito Santo se apresenta como a totalidade do Deus único, ou seja, é um único Deus composto por várias três pessoas. Mesma coisa que o pessoal universal. Eu sou a Universal. É uma pessoa que é um membro da Igreja Universal. Mesma coisa, a Trindade. Essa é uma didática bem simples, se não entenderem, misericórdia, irmãos. E a gente vê que a Bíblia é muito clara sobre isso. Não tem dificuldade de entendermos isso se aceitarmos o que o texto nos diz. O que o texto nos diz, repito, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que Jesus Cristo é Deus e que os três compõem um único Deus, que só há um Deus. Então, logicamente, os três compõem um único Deus. Simples assim, fácil de entendermos. E com isso, ou entendemos a Trindade, ou temos que distorcer a Bíblia, criarmos traduções para nós mesmos, como é a tradução do Novo Mundo, distorcer e modificar versículos para adequar a Bíblia à nossa crença. Porque se aceitarmos a Bíblia como ela nos apresenta os textos, não tem como termos outra compreensão senão a Trindade. Ah, a Trindade é pagã, isso não. É o que a Bíblia apresenta. É o que a Bíblia apresenta na sua forma mais simples, sem termos que optar por traduções duvidosas, traduções que não são as melhores traduções para aquele versículo. Então, se aceitarmos a Bíblia como ela é, né, da forma que ela apresenta os textos, a melhor forma de entendermos a Bíblia é a doutrina da Trindade, não temos outra forma. E aí o pessoal vai, distorce a Bíblia, muda os textos para tentar dizer que Jesus, que a Trindade não existe, que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que a Trindade não existe, porque eles diminuem a divindade de Cristo, né, para tentar dizer que a Trindade não existe, não é bíblica. E aí alguns argumentam de forma bem assim simplória e infantil que a Trindade foi inventada em Niceia, a Trindade é um paganismo. Irmãos, esse argumento, embora seja muito infantil, ele é um argumento que demonstra total ignorância da história, total ignorância da compreensão do desenvolvimento, do estudo teológico, dos estudos teológicos ao longo do tempo, né, ao longo da história, desde Cristo até os nossos dias. Cada século foi o século em que algum tópico da Bíblia fora discutido. Cada século esteve em alta algum tipo de ideia da Bíblia. Todas as ideias da Bíblia não foram discutidas em um único tempo. Um exemplo assim, bem simples para os irmãos entenderem que a Trindade começou em Niceia. Quando a gente olha até Niceia, em 325, a gente vê Tertuliano. Tertuliano morreu 225, 100 anos antes da Trindade. Tertuliano já falava da Trindade. Tertuliano já demonstrava que, de forma rudimentar, aquilo que veio a ser a doutrina da Trindade. Isso 100 anos antes de Niceia. Ou seja, se foi inventada em Niceia, por que Tertuliano falava isso? A gente vê nos escritos ali no chão, nos pisos das igrejas do primeiro século, com inscrições, vou tentar achar essa foto, que é ao Jesus Cristo, o Deus verdadeiro, escrito no chão da igreja, ou seja, eles já tinham compreensão que Jesus era Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Então, essa ideia é uma ideia que foi se desenvolvendo e o ápice dessa discussão se deu no Concílio de Niceia. Um exemplo, assim, bem didático. No primeiro século, a discussão no primeiro século, no tempo de Jesus é ou não o Messias? Não é, é o Messias, não é o Messias, não, ele é um falso profeta, não é o Messias. No primeiro século, Jesus é o Messias. Segundo século, provando que ele é o Messias e que veio para salvar o mundo, que já ficou comprovado, né, que Jesus era o Messias, então está confirmando e provando que ele é o Messias salvador do mundo.
né? Não é aquilo que os judeus esperavam, que é a segunda vinda que demonstrará esse segundo aspecto, mas que ele é o Messias e que ele veio para salvar o mundo. E nesse inteirinho, o pessoal vendo que a natureza desse Messias era um pouco estranha, porque os textos falavam que ele é antes da fundação do mundo, que ele criou todas as coisas, que nele tudo subsiste, que ele é desde os tempos da eternidade, que ele é Deus. Aí começou a discutir, mas então ele é o Messias. Não. Qual que é a natureza desse Messias? Aí uns falam, ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso que veio, surge aí as doutrinas do unicismo, né, que Jesus é Deus, que é o modalismo, né, que são três formas que Deus se apresentou, ou seja, Jesus é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, mas Deus se apresentou na forma do Pai no Antigo Testamento, se fez Jesus Cristo, se apresentou na forma de Jesus no tempo do Novo Testamento e hoje se apresenta como Espírito Santo. Ou seja, só tem um Deus que se apresentou em três formas distintas, ou seja, uma heresia. Mas aí começou essa ideia, não, só há um Deus, mas ele se apresentou em três modos diferentes de modalismo. Aí outros, não, Jesus é Deus, mas é um Deus menor, a ideia é diário. É Deus, mas é um Deus menor, mais baixo. Aí vem, não, a compreensão melhor da doutrina da Trindade. A Trindade, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, os três são uns. Aqui mostra que ninguém foi criado por ninguém, todos subsistem, todos são coeternos, e só há um Deus, então, se for um Deus menor, tem um Deus a mais. Então a melhor ideia, aí fica essa discussão, e o ápice dessa discussão se deu no Concílio de Nicéia, ou seja, o ápice da discussão se deu no Concílio de Nicéia. Aquele tumulto, aquele racha no governo, Constantino vendo que ele custou unificar o governo de forma imperial, vendo que o governo estava rachando ao meio de forma religiosa, ou seja, uns crendo que Jesus é Deus, outros que não era Deus, um que Jesus era um semideus, um Deus menor, ou seja, Constantino não tinha poder teológico nenhum, ele era um analfabeto, colocou o Concílio de Nicéia, chamou 318 bispos para poder discutir entre eles e verem qual é a melhor compreensão desse assunto, ou seja, e quem ganhou os amigos ali de Constantino ali eram todos arianos. Aí o pessoal começa com os argumentos e texto cópta, quando você vê os usos que Ario fez, Ario falava cópta, ele não fez esses argumentos fúteis que o pessoal usa do texto cópta, sem que ele lia cópta, aí a gente vai estudando mais aprofundado, a gente vê que todos os argumentos antes de 30 anos são falaciosos. E aí o ápice se deu no terceiro século. Dizer isso, irmãos, que a doutrina da Trindade foi inventada no terceiro século por Constantino, é uma ignorância tremenda, é um comentário infantil, um comentário que ignora toda a história e que demonstra que a pessoa não entende nada, me perdoe a sinceridade, não conhece nada. É o mesmo que eu dizer, ou que os católicos, alguém dizer que Martinho Lutero inventou a justificação pela fé. Isso é uma mentira, isso não tem na Bíblia, isso é uma invenção do monge Martinho Lutero. Se vocês entenderem, sempre veio a discussão ali da Trindade e tal, aí veio a discussão dos livros sagrados, do cânon, cada época uma discussão. Chegou no 16º século, Lutero, estudando a Bíblia, não, a justificação, a nossa justificação não depende das nossas obras, e sim da fé em Cristo Jesus. A justificação é pela fé, é dom de Deus, é dada por Deus, nós não merecemos e Deus dá, é a sua graça que nos salva. Não é as nossas obras que nos salvam, e depois desenvolveu melhor, né? As obras são o resultado da salvação, não a causa da salvação. E aí Martinho Lutero estabeleceu e viu que a salvação era pela graça. Ou seja, eu dizer que a justificação pela fé é uma invenção de Martinho Lutero, é o mesmo que eles fazem dizer que a Trindade é uma invenção de Nicéia. Ou seja, o ápice da discussão da justificação pela fé se deu no 16º século. Isso é o que aconteceu nos estudos que veio acontecendo da Bíblia, que sempre foram estudados ao longo dos séculos. O ápice se deu no 16º século. O ápice da Trindade se deu ali no 3º século. Entendeu? Os irmãos às vezes fazem uns argumentos que misericórdia, irmãos, tenha dó, me ajuda aí. E eu fico impressionado porque muitos acreditam e fazem um argumento assim com uma... Não, é isso. A gente vê que a pessoa não entende nada, nunca leu um livro sobre história da igreja e faz um argumento desse. E às vezes alguns, de forma simplória, mais simples ainda, dizem... O pessoal fala que a doutrina da Trindade é um mistério, que não tem como entender, tudo é mistério, porque não sabe explicar. Não, eu estou explicando a doutrina da Trindade, é muito simples e fácil de entender, né? Embora nem tudo na Bíblia é tão simples, ou seja, melhor, nada na Bíblia é simples, nada na Bíblia é tão simples. A sua transmissão, a sua produção, a reprodução dos manuscritos, tudo é de extrema profundidade. Se você for pesquisar qualquer tema da Bíblia aprofundado, você passa uma vida estudando. Estude sobre manuscritologia, sobre como os manuscritos se desenvolveram e foram disseminados pelo mundo afora, você passa uma vida estudando. Estude grego, o grego da Bíblia, pegando da Septuaginta, o grego clássico, você passa uma vida inteira estudando. Então nada é simples na Bíblia. O pessoal, não, eles que não sabem explicar, falam, eu estou explicando. Fala que é um mistério. Quero que os irmãos que usam esse argumento pensem comigo. Nós não conseguimos entender completamente e perfeitamente. Nós não conseguimos entender e compreender perfeitamente o amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa extraordinária, é uma coisa inimaginável para nós, meros mortais e contaminados pelo pecado, ou seja, nossa mente está contaminada pelo pecado. Então nós não conseguimos entender nem o amor de Deus. Para os irmãos entenderem como que a gente vai entender Deus vendo que nós somos pecadores, que nós não valemos nada, assim, no sentido de todas as nossas ações e atitudes são atitudes movidas por
desejo, por cobiça, por interesse. Até as nossas orações são movidas por interesse. A gente está orando aqui, mas tem um interesse secundário. Se a gente faz o bem para alguém, a gente está fazendo o bem para alguém pensando na volta, né? Tudo em nós é contaminado, tudo em nós é podre, a gente não tem nada de bom em nós, nada, somos totalmente depravados. E Deus vendo isso, o amor de Deus é tão grande que Deus veio, se fez homem e morreu por mim e por você. Como entender o amor de Deus? E antes que alguém fale, mas Jesus não é Deus. Quando a gente pega os textos, irmãos, fala que Jesus é Deus, Jesus se fez homem, se rebaixou à categoria de seres humanos e morreu na cruz, ou seja, Deus que morreu na cruz. Se não for assim, temos vários problemas na Bíblia, já falei isso em outros vídeos. Se Jesus não for Deus, o Deus Todo-Poderoso é um Deus impotente, que tem que mandar alguém no lugar dele, ele não tem capacidade de ele mesmo ir, ele tem que mandar alguém. Se Jesus não for Deus, for uma criatura, que se ele for Deus, ele é criado. Né? Ele é uma criatura, se ele foi criado em qualquer momento, sendo um semideus, como ele diz, ele é uma criatura. Se uma criatura morreu por mim e por você, estamos enrolados. Né? Uma criatura pagando pelos nossos pecados. E aí, Deus não tem amor, a criatura é que teve amor. Deus não tem graça, né? Como dizem eles, benignidade, merecido. Deus não tem graça porque a graça é da criatura e não do Criador. Ou seja, devemos toda a obrigação, toda a honra, toda a glória à criatura e não ao Criador. Devemos louvar a criatura Jesus e não o Criador. Temos inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E quando entendemos o problema do pecado, é uma forma assim que eu vou tentar passar para os irmãos, que não é bíblica, mas é uma compreensão que eu acho que é bem didática, né? O diabo tentou fazer Deus ficar com um caráter ruim. O diabo tentou o homem a pecar, o homem pecou. E o diabo provavelmente usou dessa artimanha, né? O homem pecou. Se Deus é justo, Deus diz que o salário do pecado é a morte, então Deus tem que matar o homem, destruir o homem. Mas se Deus é amor, então ele não pode destruir o homem. Então se Deus preserva o homem, ele é amor, mas não é justo. Se ele mata um homem, ele é justo, mas não é amor. Com certeza o diabo colocou Deus nessa contradição. E Deus, o que Deus fez? Deus falou assim, não, o homem pecou, mas eu vou pagar pelo pecado do homem. Eu me faço um homem, vou lá e morro no lugar do homem. Quem tem que morrer é o homem, mas quem vai morrer sou eu. E na cruz do Calvário, Deus mostrou que ele é amor e justiça. Ou seja, quem pecou foi o homem, mas quem pagou pelo pecado foi Deus. Deus morreu para pagar pelo pecado do ser humano. Ou seja, ele é justo e amoroso ao mesmo tempo. Só assim para entendermos o amor de Deus é na doutrina da Trindade. E como que a natureza de Deus é amor, se Deus é o único sozinho? Só entendemos a natureza de Deus amor sendo mais de uma pessoa, porque o amor só existe entre duas pessoas, um amando o outro. Não tem como a natureza ser amor de um ser solo, unitário. Não tem como. Antes de tudo existir, só existia um Deus uma pessoa só. Como que existe amor? Como que essa essência é amor? Não tem como, tem que ter mais de uma pessoa. O amor entre as três pessoas da Trindade é uma coisa inimaginável. Né? Se entendermos isso, começamos a ver que nada é simples na Bíblia. Nada é simples na Bíblia. E se a gente parar para pensar, Deus, a Bíblia nos apresenta que Deus é antes de todas as coisas, ele criou tudo. Deus, ele é atemporal, ou seja, o tempo foi criado por Deus. Deus criou o tempo. E se Deus criou o tempo, como que ele enxerga a história se o tempo é uma criação dele? Ele enxerga a história como uma fita, vendo Adão pecando, vendo a Arca de Noé, Noé ali, vendo Abraão, vendo Davi matando Golias, Jesus morrendo na cruz, Jesus voltando. Ele enxerga a história como uma fita ou ele anda dentro da história? Ele está lá no Gênesis, ao mesmo tempo que está no Apocalipse, ao mesmo tempo que está ali na cruz. Ele anda na história ou ele vê a história de uma forma estática, como uma fita? Como que Deus vê o tempo? Se ele criou o tempo, se ele é fora do tempo. É uma coisa difícil de explicarmos. Aí os irmãos, não, é simples a Trindade. Nada é simples, irmãos. Nada é simples. Como que Deus enxerga o tempo? Né? Passemos uma vida inteira tentando entender isso. Como que Deus existiu também outra vida inteira? E outra coisa que eu gosto de falar e que é interessante de pensarmos, se Deus é antes de todas as coisas e Ele criou todas as coisas no mesmo raciocínio, então Ele criou o espaço para que Ele estivesse nesse espaço. Se Ele não criou esse espaço, Ele já estava no início em um lugar, em um espaço, então o espaço não foi criado por Deus. Então Deus não criou todas as coisas, ou seja, o lugar onde ele estava existia antes dele. Não sei se os irmãos estão entendendo. Então se Deus não criou o espaço é anterior a ele. Ele não criou todas as coisas. Temos contradição na Bíblia. Temos erro na Bíblia. E se ele criou o espaço, quando ele criou o espaço, antes que esse espaço fosse criado, como que Deus fazia? Ele era imóvel? Não tinha lugar para ele se mover, se mexer? Ele era o espaço? Ou ele era imóvel? Ele teve que, imóvel, criar o espaço para ele se mover. Como que Deus se move? Ele se move ou tudo move dentro dele? Tudo está dentro dele. É uma coisa a se pensar. Mas, não, é simples a doutrina da Trindade, eles falam que é um mistério, que não consegue. Tudo é complexo, irmãos. A gente explica a doutrina da Trindade, explica assim como o amor de Deus, como a forma que Deus é, dentro do pouco que a Bíblia nos revela da grandiosidade do nosso Deus, com a nossa linguagem humana, a linguagem carregada de conceitos pré-concebidos, palavras que às vezes a gente tenta usar para demonstrar um conceito que já tem um conceito pré-estabelecido, que talvez não demonstra bem aquilo que queremos demonstrar. Então a gente usa o que temos, nós usamos o que temos para explicar o que a Bíblia nos apresenta. E o que a Bíblia nos apresenta sobre como Deus é, sobre Deus é muito pouco, perto da grandiosidade que esse Deus é. Isso os irmãos têm que entender e aceitarem. Né? Onde está a facilidade de tudo que eles dizem? Não tudo é fácil. E uma coisa, irmãos, que temos que entender, que eu sou contra a tradução do Novo Mundo, por isso que ela foi tentando, distorcendo ali, mudando. A doutrina da Trindade, ela é vista nos detalhes. Quando a gente olha lá, João 1:1, é vista nos detalhes. João 1, no princípio era o verbo estava junto com Deus e o verbo era Deus. Como que está e é ao mesmo tempo?
na doutrina da Trindade conseguimos entender isso. Aí não, para negar isso, mudam o texto, distorcem, inventam uma tradução que é incompatível com o texto grego. Deixarei um card aqui sobre uma análise sintática desse texto, é incompatível. Dizer que a outra tradução para esse texto é uma tremenda ignorância. A única tradução que existe, e o verbo era Deus, e a palavra era Deus, não tem outra tradução. Mas aí, como entendermos esse texto? Que é o que o texto nos diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Doutrina da Trindade. A única forma de entendermos esse texto, os detalhes. Atos 20 e 28. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Aí a gente pensa, Deus comprou com seu sangue. Quem derramou sangue? Jesus. Então Jesus é Deus, obviamente o Deus que a Bíblia faz menção que comprou a igreja com seu sangue é Jesus. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Aí o que eles fazem? Acrescentam a palavra filho. A igreja que Deus comprou com sangue seu próprio filho e usa aquele argumento. Como que Deus pode sangrar? Como que Deus pode sangrar? Lógico que Deus pode morrer, Deus pode sangrar? Não pode, então não é Deus não. Ali não está te pedindo essa explicação, ele está te mostrando que quem morreu e derramou sangue pela igreja foi Deus. Esse Deus é Jesus. É isso que o texto está te mostrando, não é te pedindo explicação. Ai, Deus não pode morrer porque o Deus Todo-Poderoso vai ter sangue, vai sangrar. Olha a explicação que o pessoal dá, gente. Misericórdia. E aí, a gente vê igual, eu já mostrei, tem um vídeo aqui, desculpa a ironia, que eu fico impressionado como que os irmãos, a cegueira dos irmãos, que o pior cego é que ele não quer enxergar. Esse é o título de um vídeo que eu coloquei ao ar, que Zacarias 12:10. Zacarias 12:10, eu já provei. Esse texto é Iavé, o tetragrama sagrado, Deus Todo-Poderoso, dizendo: e olharão para mim a quem transpassaram. Ou seja, Deus dizendo que eles iam olhar para ele a quem transpassaram. Ou seja, Deus está dizendo: e olharão para mim quem transpassaram. Lá no Novo Testamento, quem foi transpassado? Jesus. Ou seja, o Iavé que ia ser transpassado é Jesus. Aí o pessoal muda. Ah, mas tal tradução traduz assim. Ah, mas tal tradução faz isso. Eles pegam uma tradução, que toda tradução tem um probleminha aqui, ali, todas. Aí eles pegam 10 traduções que traduzem, não, que olharão para aquele, não é para mim. Não importa o que milhares ou todas as traduções dizem, o que importa é o que o original diz. Eu mostrei isso nesse vídeo, que eu deixarei o card aqui também. Ou seja, temos que avaliar o original, o que a gramática diz, o que a gramática nos mostra sobre isso. Não é tal tradução, tal tradução. Eu posso pegar 50 traduções para provar um versículo. Se todas traduziram errada, o original está dizendo uma coisa, eu tenho que crer o que o texto ali no idioma original está dizendo. Não é pega uma tradução, e aí eles pegam uma tradução para justificar Zacarias 12:10, quando chega Isaías 9:6, não, aqui já não vale, aí muda a tradução, ou seja, não é assim. Temos que fazer uma análise, uma avaliação de cada texto no seu contexto, fazer uma tradução o mais literal possível do texto ali, tentar colocá-la de forma dinâmica apenas para compreensão do texto e não compreensão teológica como eles fazem, e aí conseguiremos entender nos detalhes a doutrina da Trindade, ou seja, a doutrina da Trindade se desenvolve nos detalhes. E eu digo isso quando a gente olha Isaías 9:6, né? Jesus é o Pai da eternidade. Ali está Av, ou seja, um construto absoluto, relação de construto absoluto, ou seja, Av, Pai da eternidade. Aí várias Bíblias traduzem igual, acho que a Bíblia de Jerusalém, Pai eterno. Tá errado. Tá errado. E a tradução Novo Mundo pegou, não, aqui traduz, não vou traduzir isso não. Tá errado, pegou a tradução da coisa, mas tá errado. A tradução perfeita, pega a gramática, analise de acordo com a gramática, com que a língua hebraica e grega nos apresenta, e vocês verão, não. A melhor tradução para esse texto é: Jesus é o Pai da eternidade, Deus forte, Pai da eternidade. Não, aí pega uma tradução aqui ali achando que mostrando 1000 traduções vai justificar um erro de tradução. Não tem como. Então, temos que analisar cada texto em seu contexto e, como eu digo, nos detalhes é que a doutrina da Trindade se apresenta o anjo do Senhor se passando como sendo Deus, ou seja, aquele anjo do Senhor é Jesus, que a gente vê lá em João 8, né, que ele apareceu a Abraão se regozijou vendo o meu dia, a gente vai olhando esses detalhes. Se não credes que eu sou, aí vai mudando essa tradução. É nos detalhes que a doutrina da Trindade se revela. E isso é interessante porque, como eu disse, a Bíblia nos mostra que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que só há um Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que a melhor forma de compreendermos é a doutrina da Trindade. Aí o pessoal pega, não, mas por que a Bíblia não foi clara? A Bíblia falou isso, a Bíblia falou aquilo. Irmãos, no primeiro século, quando João estava escrevendo seu evangelho, quando Paulo estava escrevendo as suas cartas, eles não tinham a autoridade que têm hoje. Eles não tinham esse poder de falar, é isso e está valendo. Eles tinham que escrever a carta de uma forma que ela fosse aceita pela comunidade. E aí eles vendo a história, vendo Jesus que morreu na cruz, sabiam da história, viam a carta e falavam, realmente, esse é o Messias, entende? E quando eles se aprofundassem mais, não, esse Messias tem uma natureza diferente, não um simples profeta, ele é Deus. E é nos detalhes que a gente enxerga isso. Uma palavra aqui, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Porque se eles colocam de cara, Jesus é Deus Altíssimo e Yahvé Todo-Poderoso, ninguém aceitaria a carta deles, ninguém aceitaria, porque eles não tinham essa autoridade que tem hoje. Eles eram simples seguidores de uma pessoa que foi morta na cruz, né? O pessoal já, esse povo está delirando, falar que aquele homem que morreu na cruz é o Deus Todo-Poderoso. Isso a carta ia ser jogada fora. Nenhuma comunidade aceitaria a carta. Então eles tinham que fazer a carta de uma forma que a carta fosse aceita pela comunidade e que nos detalhes ali de forma implícita estivesse a natureza de Deus, a Trindade, ali os vestígios, o que eu chamo de os vestígios da Trindade. É isso que é o que a Bíblia nos apresenta. O vídeo está ficando longo. E aí temos que levar isso em consideração, porque senão ninguém aceitaria os textos. Ninguém aceitaria os textos. Por isso que não está de forma clara. E também para fomentar o estudo, outra coisa que
que eu vejo que é para fomentar o estudo da palavra de Deus, por isso que Deus deixou assim de forma implícita que o povo está sempre estudando sobre esses temas. Se fosse claro, ninguém estudaria também. E assim Deus sonda a sinceridade no coração das pessoas, pois as pessoas, vendo que a doutrina é bíblica e não querem aceitar depois dos argumentos serem mostrados, é um sinal que ela é insincera, né? Com essa forma de ter duas compreensões de forma simples e uma só de forma aprofundada, Deus consegue ver quem é sincero e quem não é. Né? E, como eu disse, para negar a Trindade, eles negam a Bíblia, negam os textos claros, como esse que eu li no Novo Testamento, no Antigo Testamento de Isaías, que eu sou o único Deus, antes de mim não há nenhum Deus, depois de mim nenhum se formou. Eles negam esse texto, negam que ele está dizendo, não há nenhum Deus antes de mim e nenhum depois. Deus fala, não há nenhum antes nem depois. Aí eles negam esse texto, ignoram esse texto, distorcem esse texto, né? E dizem assim, não, há vários deuses, nós só adoramos Jeová. Há vários deuses. A Bíblia não ensina que há vários deuses, não. A Bíblia fala que só há um. Né? Mas eles querem dizer que há vários e que só adoram Jeová para fugir da implicação que a Bíblia chama Jesus de Deus, que a Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Por isso que eles fazem isso. Né? Tentam, aí mudam até o conceito de Deus. Né? Mudam o conceito de Deus, negam, distorcem, inventam traduções. Ou seja, você pega o conceito de Deus, a Bíblia nos mostra que Deus ele não tem vida emprestada, derivada e não é criado. Ele é a vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. A vida dele é própria dele, não é derivada nem emprestada. Ele é a vida, ele não tem vida dada, ele é a vida. Ou seja, isso é uma característica de Deus. Ele é a vida. Ele é a fonte de toda a vida, o autor da vida, como a Bíblia deixa claro. Ou seja, o autor é o que cria a vida. O que cria. Como que o que cria a vida foi criado? Não tem como. A gente vê que a Bíblia nos mostra que esse Deus é antes de tudo e todas as coisas. Ele não foi criado, ele é antes de tudo e todas as coisas. A Bíblia fala claramente, no princípio era o verbo. Todo princípio que você voltar, expliquei isso no vídeo de João 1, Jesus já existia, já era, né? Todo tanto que você voltar na eternidade passada, Jesus já existia, ele já era, ele já existia, ele não passou a ser, né? Ele já existia, eu já expliquei isso no vídeo da análise sintática de João 1. Então essa é outra característica, ele é autoexistente. Todo tanto que você voltar, ele é a vida, ele é autoexistente, Jesus é a vida, Jesus é autoexistente. Todo tanto que você voltar, esse é um entre vários textos. A gente vê que a Bíblia mostra que esse Deus, o conceito de Deus é aquele que cria todas as coisas, ou seja, a Bíblia fala que por meio de Jesus foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez. Que ele é antes de todas as coisas, então ele criou tudo. Então, se não há nada antes dele, então eles ainda mudaram a tradução, ele é antes de todas as outras coisas. Isso mudou a tradução lá na tradução do Novo Mundo. Né? Jesus é antes de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é antes de todas as coisas, se ele não existisse, não existia nada. Então ele é o Criador. Ele é o Criador. E aí eles mudam essa definição, né, de Deus para tentar dizer que há mais de um Deus, porque a Bíblia chama os ímpios de Deus, chama o diabo de Deus. Gente, olha os contextos. Quando a Bíblia está chamando o diabo de Deus, é que o povo está largando Deus para adorar o diabo, servir o diabo. Ou seja, nós devemos servir ao único Deus. Então, à medida que estão servindo ao diabo, estão fazendo o diabo como se fosse o nosso Deus. Não quer dizer que ele é Deus todo-poderoso, criador, autoexistente, dono da vida, que fez todas as coisas, que sempre existiu. Não quer dizer isso, não. Eles deturpam o significado, a semântica da palavra Deus para dizer que não, a Bíblia chama o diabo de Deus. Aí aquele texto que Jesus cita lá de Salmos, que os juízes ímpios que se intitulavam Deus porque eles podiam julgar, a Bíblia chama eles de Deus no sentido quase que irônico. Não ali chama eles de Deus, quer comparar isso com João 1, que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada que foi feito. Ou seja, deturpam o significado da palavra Deus para inferir que Jesus é Deus, mas um Deus menor. Né? Aí já esquece o texto que lemos no início do vídeo. Que só há um Deus, antes dele não existiu, depois dele não existirá. Ou seja, se fez. Então, se Jesus é um Deus menor, esse texto é errado. Porque há um Deus, se Jesus é um Deus criado, Deus menor, então é divino criado, então esse texto é errado. Ou seja, desrespeitam o que os textos nos dizem. Né? Eles negam o conceito de Deus, rebaixam a divindade de Cristo ali para tentar fugir da implicação que Jesus é Deus um com o Pai. E aí aquele monte de argumento, como eu disse ali, que a Bíblia fala que o Pai é maior do que eu, mas a Bíblia também fala que Jesus se fez menor que os anjos. Eles pegam os textos que demonstram Jesus como homem, que Filipenses 2 é bem claro, né? Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tornando-se semelhança de homem. Ou seja, Jesus se fez homem, se fez carne, o verbo de Deus se fez carne. Eles pegam os textos que tratam de Jesus como homem, que era fraco, que sofria, que sentia dor aqui. Deus pode sofrer, Deus pode sentir dor, Deus pode não saber nada, ele abriu mão de sua onisciência. Deus pode isso, aqui, não tem como. Aqui, ele fala que Deus é maior, isso é argumento simplório, gente. Jesus, a Bíblia nos apresenta que ele se fez menor que os anjos. Isso não quer dizer que ele não seja Deus, Deus se fez carne. Eles misturam o conceito de Jesus, Deus antes da encarnação, Jesus, Deus, homem encarnado, Jesus, homem, Jesus, Deus, para tentar inferir uma doutrina que não existe na Bíblia. Eles enaltecem mais um texto do que outro. Né? Pegam o Jesus homem e enaltecem mais do que o Jesus Deus. Ignoram todos os textos de Jesus Deus. Eles pegam todos esses textos que falam de Jesus Deus e esquecem todos esses textos para tentar dizer que a doutrina da Trindade não existe. Aí vem os argumentos. Mas a Bíblia fala em Salmos tal que Jesus está sentado à direita de Deus. Como que Jesus é o Pai se está sentado à direita? Como que pode ser estar sentado à direita? Eu já expliquei. A doutrina da Trindade são três pessoas distintas que compõem um único Deus. Aí pega esse argumento simplório e acha que destruiu a doutrina da Trindade com um argumento desse. Né? E é complicado, irmãos. É complicado. Eu fico vendo esse tipo
de argumentos, eu vejo que a compreensão da Trindade é mínima, básica. Se eles compreendessem a Trindade, respeitassem o que a Bíblia diz, todos viravam trinitarianos, todos. E aí eu termino lendo esse texto, que para mim é um texto que representa tudo o que disse até agora. Para buscarem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito.